A carta chegou em uma manhã fresca de primavera, escrita com uma caligrafia impetuosa em papel perfumado. Querida Evelyn, venha me visitar. Temos uma nova vizinha excêntrica, uma artista chamada Meredith, que vai dar uma festa de jardim no sábado. Preciso que venha. O vilarejo está diferente. Assinava Catherine Bell. Evelyn Moore, uma senhora observadora de fala serena, nunca recusava convites que vinham acompanhados de mistérios não ditos. Especialmente quando envolviam vilarejos que pareciam calmos demais. E assim, poucas semanas depois de encerrar discretamente um caso de envenenamento em seu distrito, embarcou para Elmbrook com sua pequena mala de couro e um guarda-chuva resistente ao vento. Ao descer na estação, foi recebida com abraços e sorrisos por Catherine, sua amiga de juventude. Conversaram animadamente até a chegada à casa principal, um chalé de pedra cercado por lavandas e hortênsias. Evelyn notou de imediato que algo pairava no ar, algo não dito, mas presente nos olhares trocados entre Catherine e os vizinhos. No sábado, a festa de Meredith Langley tomou vida no amplo jardim ao fundo de sua propriedade. A artista, uma mulher de cabelo grisalho preso em coque e olhos agudos, recepcionava com entusiasmo. A senhora é Evelyn Moore? Fiquei curiosa para conhecê-la. Catherine me contou que a senhora tem talento para observar coisas. Disfarçando um sorriso, Evelyn respondeu: a arte de observar é como pintar em silêncio. O centro das atenções da tarde, no entanto, não foi a anfitriã, nem as mesas de chá com biscoitos amanteigados, mas sim uma coleção de 6 xícaras de porcelana, pintadas à mão por Meredith. Cada uma exibia uma cena distinta da vila: a estação de trem, o mercado, o memorial da guerra, a praça, a igreja e o velho moinho. Evelyn aproximou-se e analisou os detalhes com interesse: as sombras, os rostos, as cores. A precisão era impressionante. A artista parecia ter congelado momentos reais com tinta e paciência. Antes de se retirarem, Meredith comentou com Evelyn num tom quase casual: engraçado como algumas verdades se escondem nos pequenos detalhes. A arte vê o que muitos ignoram. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou em choque. Meredith foi encontrada morta no chão de seu estúdio, aparentemente estrangulada. A polícia foi acionada, mas antes que qualquer oficial chegasse, Evelyn e Catherine caminharam até a casa da artista. Tudo parecia em ordem, exceto por uma ausência estranha. Uma das 6 xícaras havia sumido, a que retratava o memorial da guerra. Evelyn se abaixou perto da estante. As outras estavam intactas, alinhadas. A precisão da disposição chamava a atenção. Ela olhou para Catherine e disse apenas: algo aqui foi removido com intenção. E o que foi retirado talvez dissesse mais do que deveria. A morte de Meredith parecia, à primeira vista, um ataque inesperado. Mas Evelyn já sabia: ninguém mata por acaso quando escolhe apagar um retrato. E ninguém retira uma peça de arte sem saber exatamente o que está escondido nela. A notícia da morte de Meredith Langley se espalhou rapidamente por Elmbrook. No início, cochichos discretos em frente à padaria e olhares inquietos nas janelas bastavam. Mas quando o inspetor Leonard Fraser chegou, acompanhado de sua equipe, a atmosfera da vila mudou. O que antes parecia um crime isolado começou a parecer parte de algo maior. Evelyn Moore permaneceu discreta. Naquela manhã, foi até a cena com Catherine Bell. O estúdio da artista ainda conservava o cheiro de tinta úmida e madeira envernizada. O corpo já havia sido removido,
mas as marcas na garganta e o desalinho da cadeira próxima mostravam sinais de luta. Nenhuma janela forçada, nenhuma evidência de roubo, exceto pela ausência clara da sexta xícara. O inspetor Fraser, um homem jovem, metódico, de fala contida, notou a presença de Evelyn com uma leve reverência. Me disseram que a senhora costuma notar coisas. Só quando me deixam olhar em silêncio, respondeu ela. Enquanto o estúdio era fotografado, a polícia mantinha os moradores afastados. Evelyn, no entanto, preferiu caminhar pela vila. Sabia que, em casos como esse, os segredos mais valiosos não estavam em provas técnicas, mas nas conversas abafadas e nos rostos que evitavam se encontrar. A primeira visita foi ao Memorial da Guerra, o mesmo retratado na xícara desaparecida. Evelyn observou os nomes gravados nas placas de pedra, soldados mortos durante os anos de conflito. Flores haviam sido deixadas recentemente. Ao lado, um homem idoso fazia pequenos reparos no jardim. Dia bonito, comentou Evelyn. Nem tanto com o que aconteceu ontem, respondeu o homem. A senhorita Langley era respeitada. Conhecia ela bem? Pouco, mas sabia da história. Ela era jovem durante a guerra, pintava desde aquela época, viu mais do que falou. Sempre achei que ela sabia de algo que preferiu guardar nas tintas. Evelyn observou o monumento em silêncio. Depois perguntou: Lembra de uma moça chamada Rose Bennett? O homem hesitou. Ah, sim, uma moça do correio. Diziam que estava grávida de um soldado. Depois desapareceu. Foi encontrada no rio. Disseram que escorregou. E a senhora Langley conhecia Rose? Sim, já vi as duas conversando na praça. Rose posava para ela às vezes. Essa pista a levou até Helena, a governanta da casa de Meredith, que ainda estava transtornada. Ela dizia que precisava terminar uma série de pinturas antes do verão. Queria expor tudo. Eu achava que era só vaidade, mas talvez fosse mais sério do que imaginei. Ela mencionou Rose Bennett? Algumas vezes. Disse que havia coisas que ninguém mais quis lembrar, que as pessoas a tratavam como escândalo, mas que havia algo errado no que aconteceu. Evelyn juntou as peças. Meredith estava pintando os anos da guerra com detalhes minuciosos. Figuras, uniformes, rostos. Capturava mais do que arquitetura. Registrava histórias escondidas. E, entre elas, a de Rose. Na igreja, o reverendo Alan Marchwell recebeu Evelyn com polidez forçada. Era um homem elegante, com uma leve hesitação no olhar. Lamentável o ocorrido com Meredith. Era uma figura única. Ela investigava o passado da vila. Sabia disso? Algumas pessoas vivem de fantasmas. Acredito que o presente exige mais de nós. Ela acreditava que certos fantasmas ainda podiam ferir. E por isso alguém a matou. Ainda não sei, mas me pergunto, por que alguém destruiria uma pintura de um memorial se ela fosse apenas arte? O reverendo calou-se. Depois disse em tom defensivo: Meredith era teimosa. Fazia perguntas que não agradavam. Algumas coisas, senhora Moore, pertencem ao silêncio. Na saída, Evelyn encontrou um grupo de jovens reunidos na biblioteca da vila. Entre eles estava Patricia Langley, neta de Meredith. Com os olhos fundos e mãos trêmulas, ela ainda estava tentando processar a morte da avó. Ela dizia que alguém havia mentido sobre a guerra? Contou Patrícia. Estava refazendo uma pintura antiga. Dizia que havia visto, anos depois, um rosto conhecido entre os moradores, mas com outro nome. E você sabe quem era? Patrícia balançou a cabeça. Ela nunca me contou. Só dizia que, quando terminasse a série, o vilarejo inteiro veria. Achava que era um dever.
E a xícara desaparecida? Foi a última que ela pintou. Representava o dia da lembrança. Disse que nela estava o elo entre o passado e o presente. Estava obcecada com isso. Uma noite antes de morrer, me disse: há rostos que escondem crimes. Eu pintei um deles. Evelyn já não tinha dúvidas. Meredith havia descoberto algo grave, talvez um envolvimento direto entre alguém da vila e a morte de Rose Bennet. Sua obra havia se tornado perigosa demais para existir. Quando voltou para a casa de Catherine, encontrou o inspetor Fraser esperando com um caderno de anotações. Estamos investigando Rose Bennet agora. Um relatório antigo diz que sua morte foi acidente, mas há menções a uma carta desaparecida e um romance não revelado. E alguma conexão com moradores atuais? Talvez. Um dos nomes citados nos arquivos de guerra é o de um soldado que hoje atua como empresário na região. Mudou de nome, casou-se, recomeçou. Pode ter sido o pai da criança de Rose. Evelyn ponderou. Se Meredith o identificou, e se essa identidade estava visível na xícara, então ela não foi morta por um segredo do passado. Foi assassinada porque pintou o presente com a memória do que ele já foi. Na tarde seguinte ao funeral discreto de Meredith Langley, Evelyn Moore voltou ao estúdio da artista com autorização do inspetor Fraser. O local permanecia isolado por fitas de segurança, mas a análise preliminar da perícia havia sido concluída. O que interessava agora era o que os olhos treinados da falecida poderiam ter deixado como pista, não em palavras, mas em pigmento e perspectiva. Sobre a bancada, as 5 xícaras restantes estavam alinhadas, preservadas no mesmo padrão observado por Evelyn no dia da morte. A ausência da 6ª xícara, que retratava o memorial da guerra, continuava a ser a anomalia mais gritante. Evelyn se aproximou da peça que mostrava a praça da vila. À primeira vista, era uma cena comum. Senhoras conversando, crianças correndo, um cão dormindo à sombra de uma banca de flores. Mas quando olhou com mais atenção, notou os rostos. Cada traço era minucioso, como se a artista tivesse feito questão de retratar figuras reais, não tipos genéricos. Ela pegou uma lupa da bancada e examinou um grupo de 3 homens no canto da cena. Um deles, de bigode curto e cabelo liso, observava a banca. Evelyn franziu a testa. Era o mesmo homem que agora ocupava a posição de destaque no Conselho de Urbanismo de Elmbrook, Charles Pembroke. Ela o havia visto durante a festa no jardim, rindo alto, discursando sobre modernização e progresso. Mas ali, na pintura, sua presença parecia deslocada, como se ele observasse algo com mais intenção do que casualidade. No verso da xícara havia uma pequena anotação a lápis. CP, sempre observando. Evelyn anotou isso em seu caderno. Mais adiante, a xícara com a estação de trem chamava a atenção. Era uma imagem frenética, repleta de civis e soldados. Mas um detalhe destoava. Um homem de sobretudo segurava discretamente um envelope, próximo a uma funcionária do correio. Evelyn olhou mais de perto. A mulher era Rose Bennet, ainda viva na memória da vila, apenas como uma jovem grávida que teve fim trágico. Na pintura, ela sorria. O homem ao seu lado parecia sussurrar algo, ligeiramente inclinado. Evelyn reconheceu o padrão do casaco. Era o mesmo que o reverendo Marchwell usava em uma foto antiga pendurada na sala da igreja, datada de 1945. Isso não provava nada, mas indicava que Meredith havia feito conexões específicas entre figuras do passado e os rostos atuais do vilarejo. E mais, ela estava apontando discretamente, xícara por xícara,
Quem poderia estar ligado aos eventos que resultaram na morte de Rose? Fraser apareceu pouco depois, trazendo consigo um fichário com documentos recuperados da casa da artista. As anotações de Meredith, disse, entregando o material. Ela listava padrões, nomes e locais. Chegou a marcar discrepâncias entre registros oficiais da guerra e o que dizia ter presenciado ou pintado. Evelyn folheou as páginas com calma. Havia esboços em carvão, legendas como "não estava onde disse estar" e desenhos detalhados de interações entre moradores. Num canto, uma anotação dizia: "Na pintura da cerimônia de lembrança, o impostor está ao fundo. Mudou o nome, mas não o rosto." A xícara perdida mostrava a cerimônia no memorial da guerra. Aquela dizia conter o elo entre o passado e o presente, murmurou Evelyn. O homem que aparece nela, Meredith o identificou como sendo responsável por algo mais do que abandono. Talvez o verdadeiro culpado pela morte de Rose. Fraser assentiu. Verificamos registros. Charles Pembroke serviu no exército, mas seu nome real era Thomas Carlyle. Mudou legalmente em 1947. Coincide com o período em que o inquérito de Rose foi encerrado. Na época, ele era jovem, ambicioso e já tinha conexões. O que não explicaria o motivo de Meredith ter sido morta agora, a menos que ela tivesse algo novo em mãos. Algo que conectasse o passado com provas atuais. Fraser respirou fundo. As pinturas. Mais tarde, Evelyn procurou Patricia Langley. A jovem havia começado a organizar os pertences da avó com a ajuda de alguns moradores. Em meio a telas cobertas com panos, havia um baú com cadernos de croquis antigos. "Ela guardava tudo", disse Patrícia. "Desenhos feitos à mão livre, estudos de cor, até listas de quem estava presente em eventos da vila." Evelyn encontrou um bloco de notas que continha vários estudos do Memorial da Guerra. Cada um mostrava ângulos diferentes da cerimônia anual. Em um deles, uma sombra ao fundo se destacava. O rosto era o mesmo da figura retratada na xícara desaparecida, e agora identificado como Thomas Carlyle, atual Charles Pembroke. Ela o pintou participando de um evento no qual ele afirmava nunca ter estado. Isso derruba o álibi que ele usou durante o inquérito da morte de Rose. Meredith tinha a prova em mãos. Patrícia se emocionou. Ela só queria mostrar a verdade. Disse que a arte servia para lembrar o que muitos tentam enterrar. No dia seguinte, Fraser reuniu os objetos recuperados do estúdio, entre eles uma caixa de madeira com tampa falsa escondida atrás de uma estante. Dentro estavam algumas folhas soltas, croquis inacabados e uma fotografia em preto e branco colada a um pedaço de porcelana quebrada. Era um fragmento da xícara desaparecida. Evelyn segurou o pedaço com cuidado. Ali, claramente visível, estava o rosto do homem, mais jovem, mas inconfundível. No fundo, o memorial da guerra. Ao lado, Meredith escrevera em tinta: "A verdade pintada é a única que sobrevive." Fraser guardou o fragmento. "É o suficiente. Agora temos o que precisamos para interrogá-lo formalmente." Evelyn, ao sair do estúdio, olhou uma última vez para as xícaras restantes. Cada uma carregava uma fração de uma história. Cada pincelada era um testemunho mudo. E, como toda boa prova, elas não precisavam falar, apenas permanecerem visíveis. Charles Pembroke foi chamado para prestar depoimento na delegacia regional logo após o fragmento da xícara ter sido confirmado como prova. O inspetor Fraser não revelou de imediato o conteúdo da evidência, preferindo observar a reação do homem diante de perguntas aparentemente simples. Evelyn Moore
acompanhava a conversa a certa distância em uma sala anexa. O senhor afirma ter chegado a Elmbrook após a guerra, correto? Perguntou Fraser. Sim. Mudei-me em 48. Comecei modestamente. Comprei terras, ajudei a vila a crescer. E antes disso? Passei por várias cidades pequenas, reconstruindo a vida. Com outro nome, Pembroke se remexeu na cadeira. Eu era conhecido como Thomas Carlyle. Mas isso está nos meus registros. Nada ilegal. Fraser assentiu lentamente. E na época da guerra, conheceu uma jovem chamada Rosie Bennett? Houve um silêncio pesado. Pembroke cruzou os braços. Lembro vagamente. Trabalhava no posto, certo? Ela apareceu em algumas investigações do passado. Há indícios de que teve um relacionamento com um soldado, e esse soldado usava o nome Thomas Carlyle. Pembroke não respondeu de imediato. Olhou para o chão por alguns segundos antes de levantar o queixo. Não vejo como isso é relevante agora. A guerra acabou há décadas. Rose foi encontrada morta pouco tempo depois de contar que estava grávida. A polícia, na época, não identificou o pai da criança. E quer insinuar que fui eu? Fraser se aproximou da mesa e depositou o fragmento da xícara sobre ela. Esse pedaço pertence a uma peça pintada por Meredith Langley. A senhora retratou um homem durante a cerimônia do Dia da Lembrança, anos depois da guerra. O homem afirmava nunca ter participado daquele evento, mas aqui está ele, observando, de forma discreta, o monumento. É o senhor. Pembroke empalideceu. Isso é só uma pintura. Uma pintura feita por alguém que capturava rostos com precisão fotográfica e que, dias depois de comentar ter provas contra o senhor, foi assassinada. Após o interrogatório, Evelyn encontrou Fraser no lado de fora da delegacia. O inspetor estava visivelmente tenso. Ele não confessou, mas a mentira no rosto era clara. Ele sabe que o cerco está se fechando. A morte de Meredith foi uma tentativa desesperada de impedir que isso tudo viesse à tona. Ainda falta amarrar o elo entre ele e a morte de Rose. Mas a quebra da xícara foi simbólica. Ele não só queria destruir a prova, mas também a lembrança. Na vila, os sussurros aumentavam. A identidade passada de Pembroke já não era segredo. Evelyn passou a ser vista com mais curiosidade. Alguns a evitavam. Outros buscavam discretamente suas opiniões. Na casa de Catherine Bell, Patricia Langley chegou com uma caixa nas mãos. Encontrei isso entre os rascunhos da minha avó. São páginas arrancadas de um diário. E tem algo que você precisa ver. Evelyn abriu os documentos. Entre eles, uma carta. Escrita por Rosie Bennett, nunca enviada, endereçada a Thomas Carlyle. Na carta, Rose implorava por reconhecimento e por ajuda. Dizia ter provas de promessas feitas. Falava de medo, de abandono e de desespero. Essa carta nunca foi postada. Estava guardada com os estudos de pintura da vovó. Acredito que ela encontrou a carta muitos anos depois. Talvez quando reformava uma antiga cômoda que Rose usava. Evelyn examinou a caligrafia. Era tremida, mas clara, e continha uma informação específica. O local do último encontro, marcado entre Rose e Thomas. O rio, perto da trilha do moinho. Naquele ponto, tudo se encaixava. No dia seguinte, Fraser confrontou Pembroke com a carta. Diante da evidência, ele permaneceu em silêncio por minutos, até finalmente dizer: ela queria arruinar minha vida. Não aceitei me curvar. Eu já havia deixado aquilo para trás. E Meredith Langley? Insistiu Fraser.
Ela não deveria ter se envolvido. Era só uma artista, mas cavou fundo demais. Confissão parcial. O suficiente para mandado de prisão. Enquanto Pembroke era levado, Evelyn caminhou pela praça principal de Elmbrook. A primavera ainda florescia e o vilarejo tentava fingir normalidade. Mas algo havia mudado. O véu de inocência fora rasgado e o passado voltara a respirar entre os corredores e becos. Na igreja, o reverendo Marchwell se aproximou. Fico pensando no quanto não falamos, Sra. Moore. Meredith sabia demais, mas talvez fosse a única com coragem de expor. Ela não apenas sabia, ela via, e transformava em traço o que muitos escondiam atrás de palavras bonitas. E a justiça foi feita? Evelyn pensou por um instante. A justiça foi iniciada, mas o luto por quem foi esquecido ainda precisa acontecer. Naquela noite, Patrícia colocou as 5 xícaras restantes em uma vitrine do salão cultural da vila. Um pequeno cartaz foi afixado ao lado. Esta é a memória pintada de Elmbrook. Aqui está o que ficou visível. O que foi quebrado jamais será apagado. Evelyn, em silêncio, observava a exposição. Cada xícara era agora mais que uma obra de arte. Era um testemunho, um fragmento da verdade restaurada, mesmo que incompleta. O crime fora resolvido, a mentira desmascarada, mas a dor de Rose, o silêncio imposto a Meredith e o custo da verdade ainda ecoavam no brilho esmaltado da porcelana. A prisão de Charles Pembroke, agora publicamente identificado como Thomas Carlyle, repercutiu em todo Elmbrook como um sismo que sacode uma estrutura cuidadosamente mantida por anos. Muitos moradores, mesmo os mais antigos, afirmavam não saber de nada. Outros, em particular os mais idosos, reagiram com silêncio carregado, não de ignorância, mas de cumplicidade velada. A senhora Edith Vale, costureira aposentada e moradora da vila há mais de 50 anos, chamou Evelyn Moore para uma conversa discreta em sua varanda. Eu lembro da Rose. Era gentil, sorria fácil. E sim, todos sabiam que ela estava grávida. Mas ninguém queria envolver o nome do rapaz. Ele era de família, entendia? De família ou de influência? Perguntou Evelyn. Talvez dos dois. Edith abaixou os olhos. Naquele tempo, a vergonha da moça era pior do que a do rapaz. E a guerra dava desculpa para tudo. Essa lógica, Evelyn percebeu, havia sustentado o pacto de silêncio que cercou a morte de Rose. Não foi apenas medo, foi conveniência. As pessoas preferiram acreditar que ela escorregou no rio do que admitir que haviam permitido sua queda. Na praça da vila, a conversa tomava tons mais contidos. Proprietários de lojas evitavam falar do assunto em voz alta, mas bastava um olhar para perceber que todos sabiam quem era quem e o que havia sido escondido. O reverendo Marchwell organizou uma missa de domingo em memória das almas injustiçadas, sem citar nomes. A homilia, ainda que emocional, foi genérica. Evelyn estava presente, mas não se emocionou. Sabia que o verdadeiro luto ainda estava por vir. Não o luto da morte, mas o da omissão. Na casa de Catherine Bell, Evelyn e Patrícia conversavam sobre o que viria a seguir. A senhora acha que ele vai confessar completamente? Perguntou a jovem. Confessou o suficiente para ser responsabilizado. Mas o remorso não se compra nem se exige. Patrícia suspirou. A vila ainda não entendeu o que perdeu com a morte da minha avó. Ela estava tentando mostrar que a verdade também precisa de espaço. E agora, só resta o que ficou nas pinturas. E o que foi destruído, completou Evelyn.
A xícara quebrada é mais que uma peça de porcelana. É o símbolo de uma tentativa de apagar a memória. No dia seguinte, Evelyn foi até o antigo estúdio de Meredith, acompanhada do inspetor Fraser e da senhora Helena, ex-governanta da artista. O local ainda estava preservado, embora a polícia já tivesse concluído o trabalho técnico. Helena levava consigo uma caixa de objetos pessoais que gostaria de recuperar. Entre telas inacabadas e cadernos, Helena apontou para uma prateleira alta. A senhora Langley costumava dizer que, mesmo que ninguém ouvisse, a pintura ouviria. Ela acreditava que a arte era confissão silenciosa. E por isso morreu, respondeu Evelyn com firmeza. Na parede, 5 pequenas molduras exibiam rascunhos que haviam escapado da atenção inicial. Um deles chamava a atenção. Era o contorno de rostos com expressões tensas em meio a uma multidão. Ao lado, uma frase rabiscada à mão. Ninguém gritou. Evelyn passou os dedos sobre a borda do papel. Ela tentou mostrar que o silêncio também é ato, que, ao ignorar a verdade, as pessoas contribuíram para o crime. Nos dias seguintes, as conversas na vila se tornaram mais cuidadosas. Evelyn notou que ninguém mais citava Meredith Langley como excêntrica. Agora a chamavam de detalhista, atenta, corajosa. Na escola local, a professora de história sugeriu uma exposição sobre a memória de Elmbrook durante os anos da guerra. A ideia foi recebida com entusiasmo pelos jovens e frieza por parte dos mais velhos. Evelyn foi convidada a falar brevemente na abertura da exposição. Aceitou com simplicidade. Memória não é só o que escolhemos lembrar, disse ela diante da plateia, mas também o que decidimos encobrir. A senhora Langley tentou lembrar sozinha e foi silenciada, mas agora sabemos que a verdade não pertence apenas ao passado, ela pertence a todos nós. A fala provocou aplausos tímidos, mas sinceros. Ao fim daquela semana, a praça da vila amanheceu com um cartaz anônimo colado ao poste central. Dizia: não foi só Meredith que viu, nós vimos e ficamos calados. Isso também é culpa. Ninguém assumiu a autoria, mas o impacto foi imediato. Pela primeira vez, alguns moradores começaram a compartilhar suas memórias com mais abertura. Pequenos relatos surgiram, de encontros vistos, conversas ouvidas, rostos lembrados em contextos suspeitos. O que antes era silêncio absoluto se tornava ruído desconfortável. E Evelyn sabia que esse ruído era necessário. Era o som de uma vila digerindo a verdade. Certa tarde, Evelyn voltou ao Memorial da Guerra. Levava consigo uma flor e a carta de Rose Bennett, a original, encontrada entre os pertences de Meredith. Leu-a em voz baixa diante do monumento. Ao terminar, depositou a flor ao lado do nome de um dos soldados ali gravados, irmão de Rose, morto em combate, cujo luto a vila aceitou prontamente. Ao contrário dela. Agora sim, murmurou Evelyn, você também está registrada. No silêncio daquele espaço, onde nomes estavam gravados na pedra e outros haviam sido riscados da memória, ela sentiu que algo havia mudado. Não completamente, não o suficiente, mas o suficiente para começar. À noite, sentada na varanda de Catherine, Evelyn refletia sobre tudo o que presenciou. Elmbrook não foi cruel, disse a amiga. Foi covarde. E essa covardia custa caro quando o tempo passa. Catherine balançou a cabeça em silêncio. Depois perguntou: vai embora amanhã? Sim, já fiz o que precisava aqui. A vila agora tem que continuar sem os véus. Evelyn olhou para o céu. As estrelas eram as mesmas de dias atrás. Mas a vila, sob elas,
já não era igual. Na manhã de segunda-feira, o inspetor Fraser convocou Evelyn Moore à delegacia. Recebemos algo que muda o rumo da investigação, disse ele com seriedade. Sobre a mesa havia um envelope pardo com a caligrafia de Meredith Langley. O envelope foi postado no dia anterior à morte dela. Chegou hoje, com carimbo da cidade vizinha. Dentro estavam essas páginas. Evelyn examinou os papéis. Eram cópias em carvão de uma única cena. A cerimônia do Dia da Lembrança no Memorial da Guerra. Ao fundo, um grupo de espectadores observava em silêncio. Em um dos croquis, Meredith havia circulado um rosto e escrito, em letras maiúsculas, "O mesmo homem." Eu confirmei. Fraser completou. Ela sabia que corria perigo e queria garantir que alguém recebesse isso caso algo acontecesse. Evelyn assentiu. Ela identificou o homem como Thomas Carlyle, agora Charles Pembroke, o mesmo que Rose afirmava ser o pai de seu filho. O elo estava claro. Meredith, ao revisar sua série de pinturas sobre os anos da guerra, encontrou nos registros visuais algo que muitos haviam esquecido, ou preferido ignorar, que Pembroke estivera presente em eventos-chave ligados à história de Rose, embora sempre tenha negado. Mais ainda, os esboços de Meredith revelavam que, anos depois, ele voltou à vila e frequentava o Memorial da Guerra, disfarçado entre os moradores. Provavelmente para verificar se a memória coletiva ainda dormia. Meredith não apenas se lembrou, ela documentou. No antigo estúdio da artista, Patricia Langley reuniu os trabalhos inacabados da avó. Evelyn a ajudava na organização. Ao abrir um compartimento escondido de uma escrivaninha, encontraram um diário pessoal. As últimas páginas estavam rasuradas, mas legíveis. Meredith havia escrito: "Voltei ao esboço de Rose, comparei com as fotos antigas. Ele está lá, o mesmo olhar, o mesmo perfil. Se eu estiver certa, a verdade precisa vir à tona, mesmo que isso custe tudo." Evelyn respirou fundo. Ela sabia que não bastava pintar, precisava provar. Mas ele destruiu a xícara, disse Patrícia. A peça que ela dizia ser a prova final. Destruir a peça não destrói o que ela mostrou, respondeu Evelyn. A memória da Meredith estava em cada linha que desenhou. E agora está no que deixamos visível. Fraser levou o conjunto de esboços para confrontar Pembroke. Mostrou as imagens, a carta de Rose e o diário de Meredith. O empresário, outrora imperturbável, cedeu. Ela me ameaçou, confessou. Disse que mostraria os desenhos, entregaria tudo à polícia e que o vilarejo veria quem eu era de verdade. O que o senhor fez? Fui até a casa dela. Disse que ela estava arruinando uma vida construída por décadas. Ela não recuou. Disse que a arte tinha olhos, que as sombras da guerra precisavam ser vistas sob o sol. Eu perdi o controle. Fraser permaneceu em silêncio. A confissão, embora tardia, vinha como confirmação do que já estava evidente. "E com Rose?" insistiu o inspetor. Pembroke hesitou por longos segundos. Ela queria dinheiro. Disse que tinha provas, cartas. Eu achei que fosse chantagem. Quando marcamos de nos encontrar perto do rio, minha intenção era apenas convencê-la a ir embora. Mas quando ela me mostrou a carta que escreveu, eu a empurrei. Ela caiu. Foi rápido. Não pensei. Não socorri. E depois, voltou anos depois como outro homem. Com outro nome, outra história, mas nunca deixei de lembrar. Com a confissão, a polícia pôde reabrir formalmente o caso de Rose Bennett. Embora as provas físicas fossem escassas, a declaração de Pembroke, somada aos desenhos de Meredith,
As cartas e a documentação artística formavam um corpo de evidência robusto o suficiente para encaminhar o processo. Evelyn visitou o local da queda de Rose naquela mesma tarde. O rio seguia seu curso silencioso, como há 20 anos. Mas agora o lugar ganhava novo significado. O silêncio ali guardado havia sido, enfim, rompido. De volta à vila, o inspetor Fraser organizou um relatório final para o arquivo do caso. Ao lê-lo, Evelyn percebeu que as duas mortes, de Rose e Meredith, haviam sido causadas por razões diferentes, mas com a mesma raiz: o desejo de silenciar verdades inconvenientes. Rose morreu por ameaçar revelar a identidade do pai de seu filho. Meredith morreu por ameaçar revelar o passado real de um homem respeitado. Em ambos os casos, o medo da exposição foi maior que o valor da vida humana. No fim da semana, a prefeitura de Elmbrook autorizou a criação de uma pequena placa em homenagem a Meredith Langley, ao lado da exposição permanente de suas xícaras e croques. Evelyn sugeriu uma frase curta, retirada do diário da artista: "O olhar de quem pinta não esquece." A cerimônia de inauguração foi simples. Poucos discursaram, mas entre os presentes estava a senhora Edith Valley, o reverendo Marchwell e até o prefeito, que evitara o tema nos primeiros dias do escândalo. Quando Patrícia colocou uma réplica da sexta xícara, feita a partir dos desenhos sobreviventes, na estante central, a vila pareceu respirar de forma diferente. Não havia júbilo, mas havia alívio. Na despedida, Catherine perguntou a Evelyn se voltaria a Elmbrook no futuro. A vila aprendeu algo? A vila entendeu o preço do silêncio, e talvez isso seja o suficiente por enquanto. Evelyn partiu na manhã seguinte, deixando para trás não apenas uma vila com mais perguntas do que certezas, mas também o legado de uma mulher que ousou pintar o que os outros temiam lembrar. 3 semanas após a prisão de Charles Pembroke e a reabertura do caso Rose Bennett, Elmbrook começava lentamente a se ajustar à nova realidade. As lojas abriram no horário, os sinos da igreja tocaram pontualmente e o mercado voltou a ser realizado nas manhãs de sábado. Mas sob essa rotina restaurada, algo havia mudado de forma permanente. A vila agora carregava não apenas a fama de ter encoberto um segredo sombrio, mas também o peso de ter permitido 2 mortes silenciosas, a de uma jovem sem proteção e a de uma artista que ousou lembrar demais. Na galeria local, a exposição Memórias de Elmbrook, com os croques, estudos e 5 das xícaras originais, pintadas por Meredith Langley, se tornou o ponto de visitação mais frequentado do vilarejo. Crianças faziam perguntas, jovens tiravam fotos, e os mais velhos, antes reticentes, agora vinham em silêncio, muitos com os olhos marejados. Patrícia Langley mantinha uma rotina simples, mas significativa. Todos os dias, antes de abrir a galeria ao público, acendia uma vela ao lado da vitrine principal. Era seu gesto pessoal de homenagem à avó que havia transformado pincéis em testemunhas e cores em documentos históricos. Do lado de fora, uma pequena placa de bronze foi fixada na parede, com a inscrição: "A memória não serve apenas para relembrar, serve para impedir que se repita." Na casa de Catherine Bell, Evelyn Moore tomava seu chá de despedida. A amiga lhe entregou um embrulho simples, um dos primeiros croques de Meredith, datado dos anos de guerra. Ela desenhou isso durante um blackout. Achava que a escuridão realçava os contornos do que importava. Evelyn desembrulhou o papel e viu uma cena familiar. A praça da vila, com as luzes apagadas,
apenas as silhuetas visíveis. Era uma vila sem rosto, apenas formas que sugeriam movimento, escolha, hesitação. Uma metáfora perfeita, comentou Evelyn. É nas sombras que as decisões mais perigosas se escondem. Em seus últimos dias na vila, Evelyn fez uma última visita ao túmulo de Rosie Bennett. A lápide era simples, com poucas flores. Com a ajuda da prefeitura e de Patrícia, uma nova placa fora instalada, contendo o nome completo de Rosie, sua idade e, finalmente, a frase: agora reconhecida, nunca esquecida. Evelyn deixou ali um pequeno buquê de lavanda colhido do jardim de Meredith. Você não teve justiça no tempo certo, murmurou. Mas teve alguém que se recusou a apagar o que te aconteceu, que viu e pintou. A repercussão do caso ultrapassou os limites do vilarejo. Um artigo em um jornal regional deu visibilidade à história, com o título As Xícaras que Quebraram o Silêncio. O texto narrava como a arte revelou um crime antigo, como a vila havia tentado silenciar a verdade e como uma senhora de olhar atento ajudou a restaurar a justiça. Cidades vizinhas mandaram cartas de apoio. Historiadores começaram a estudar a obra de Meredith sob uma nova ótica. E uma universidade de arte ofereceu a Patrícia uma bolsa para preservar e digitalizar o acervo da avó. Apesar disso, Evelyn sabia que nem todos os moradores estavam em paz com a revelação. Alguns preferiam o tempo em que tudo era apenas boato. Outros se culpavam por não terem ouvido Rose. Mas o essencial havia sido feito. A verdade fora registrada, não com violência, mas com traços e tintas. Em sua viagem de retorno, Evelyn escreveu em seu diário: em Elmbrook, vi o poder da arte como arma silenciosa. Vi como a memória, quando negada, se torna uma ameaça. E como, quando exposta, exige coragem. O preço da memória é alto, mas o custo do esquecimento é muito maior. Quando chegou em casa, encontrou um envelope entre suas correspondências. Era de Patrícia. Dentro, uma cópia restaurada da xícara desaparecida, a pintura do Memorial da Guerra com o rosto de Pembroke em destaque. No verso, um bilhete. Ela pintou a verdade. Agora nós cuidamos para que ninguém a quebre de novo. Com o caso encerrado, os moradores passaram a se referir à tragédia com menos negação. A escola adicionou à sua biblioteca um pequeno acervo com cópias das obras de Meredith. A igreja fez uma menção à história em sua liturgia de memória anual. E o nome de Rose passou a ser dito com respeito, não mais com vergonha. Mas o verdadeiro legado estava na forma como a vila olhava para o próprio passado. A arte de Meredith não apenas registrou momentos, ela obrigou os que vieram depois a encará-los. Meses depois, uma nova peça foi adicionada à galeria. Um mural coletivo, feito por artistas locais e visitantes. Ao centro, a figura de uma mulher pintando em um estúdio iluminado. Ao redor, rostos antes escondidos, agora visíveis, identificáveis, humanos. Na parte inferior do mural, uma citação em destaque. Quando a justiça falha, a memória deve resistir. Evelyn, em sua próxima visita à vila, parou diante da pintura. Sorriu. E entendeu com clareza o que Meredith tentava dizer o tempo todo. A arte pode não impedir o mal, mas pode impedir que ele continue impune.